Olá, você acompanha agora mais um Jornal do Senado Retrospectiva. Nesta edição, vamos lembrar os debates e os projetos votados no Senado sobre reforma política e eleitoral. 2013 ficou marcado pelas manifestações por todo o Brasil. Entre as demandas da população, mudanças na forma de fazer política e fim da corrupção. Em resposta às reivindicações, o Congresso começou a discutir a forma de consultar os eleitores sobre que reforma política os parlamentares deveriam fazer. Brasília, dezembro de 2013, o recesso parlamentar já começou. E no gramado do Congresso Nacional, apenas alguns turistas em busca de uma recordação. Mas há 6 meses, exatamente aqui, a realidade era outra. Vem, vamos pra rua, pode vir que a festa é sua, que o Brasil vai estar gigante, grande como nunca se viu. Milhares de jovens ocuparam o local e demonstraram insatisfação com a realidade do país. Em resposta aos protestos, a presidente da República sugeriu pactos, entre eles, um pela reforma política. Mandou para o Congresso, pelas mãos do vice-presidente da República, uma sugestão de plebiscito para discutir financiamento de campanhas, regras para a suplência de senadores e para coligações partidárias, mudanças no sistema eleitoral e fim do voto secreto no parlamento. O que o Executivo está fazendo é uma mera sugestão. Quem vai conduzir esse processo do seu início até o final é o Congresso Nacional. Houve resistência à proposta na Câmara dos Deputados. Os líderes disseram que não haveria tempo de realizar a consulta popular para que o resultado valesse já para as eleições de 2014. Até que isso venha acontecer verdadeiramente, a apresentação do projeto, a definição de itens, os seus subitens, tem tratamentos que são por projeto de lei e por emenda constitucional, ou seja, dentro do prazo que a anualidade constitucional exige, não haveria como fazer essa questão do plebiscito para a eleição de 2014. Sem o plebiscito, os parlamentares decidiram votar propostas avulsas e o Senado debateu a redução do número de suplentes de senador. Em todas as cenas que eu vi das manifestações nas ruas, eu não vi nenhuma faixa escrito para se tirar o primeiro ou suplente de senadores. Nós estamos, assim, na direção do que o povo está pedindo, na direção do que as reformas estão sendo necessárias. E começamos pela mais simples. Depois de rejeitar uma proposta de emenda à Constituição sobre o tema, os senadores fizeram ajustes em outra PEC e aprovaram a redução de 2 para 1 o número de suplente de senador e a proibição de que o substituto seja parente do titular. A PEC está aguardando votação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A apresentação de projetos de iniciativa popular e a criação de novos partidos políticos. Esses temas também estiveram no centro dos debates sobre a reforma política aqui no Senado em 2013. As assinaturas, elas são um pré-requisito para criar partidos ou para apresentar projetos de iniciativa popular como o Ficha Limpa. Nesse caso, é preciso recolher 1.300.000 como essas aqui, ou seja, 1% do eleitorado nacional. Uma proposta de emenda à Constituição aprovada em julho no Senado e que foi para a Câmara reduz o número de assinaturas para 0,5% do eleitorado, cerca de 500.000. Nós estamos reduzindo a distância entre o representante e o representado, que é comum em todas essas manifestações, é o desejo dessa população de participar. A população quer participar do processo político. Quanto à criação de partidos políticos, um projeto gerou polêmica. Em abril, o governo colocou em regime de urgência um texto para dificultar a criação de novas siglas. Pela proposta, partidos sem representação parlamentar participam da divisão de apenas 5% do fundo partidário e de somente 1/3 do tempo de rádio e de televisão. Além disso, esses recursos não são repassados para o novo partido quando um parlamentar migrar para uma legenda recém-criada. Parte da oposição classificou a medida como casuística,
pois dificultaria a criação da Rede Sustentabilidade, grupo liderado pela ex-senadora Marina Silva, que precisava recolher as assinaturas até outubro para registrar o partido a tempo de disputar as eleições de 2014. O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB, recorreu ao Supremo Tribunal Federal e conseguiu uma liminar para suspender a apreciação da matéria. Semanas depois, o Supremo reviu a decisão, mas a votação só foi retomada em outubro, quando já havia sido negado o pedido de registro da Rede Sustentabilidade. Nós temos partidos que se formam para adquirir o passe de parlamentares e mais à frente vender o tempo de televisão e de rádio para outros partidos nas coligações que realizam. Uma das principais propostas debatidas por senadores e deputados durante 2013 foi a chamada mini-reforma eleitoral. O projeto fez parte da agenda positiva seguida pelos parlamentares após as manifestações do final do primeiro semestre. Em agosto, 2 meses após as manifestações de rua, os líderes do Senado decidiram debater uma mini-reforma eleitoral. O principal objetivo: reduzir custos das campanhas. Nós estamos diminuindo o prazo de campanha, nós estamos mudando o prazo de convenção de junho para julho, nós estamos mantendo os tempos de televisão, mantendo os horários de televisão, mas nós estamos proibindo placas, proibindo faixas, proibindo o envelopamento de carros, ou seja, diminuindo despesas exatamente para que a campanha possa ficar mais democrática e mais igual para todos. O projeto de lei foi debatido e votado na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário do Senado. Na Câmara, os deputados modificaram a proposta, que voltou para ser analisada pelos senadores. Apesar das discussões intensas, os parlamentares reconheceram que o texto não é uma reforma ampla. Essa não é uma mini-reforma, é uma nano-reforma. Nós não estamos aqui discutindo reforma política. O que nós estamos discutindo é tão somente uma reforma eleitoral. O texto que foi para a sanção limitou as despesas de campanha com alimentação e combustível. Acabou com o chamado candidato secreto, que entra de última hora para substituir outro barrado pela Justiça. A substituição só poderá ser feita até 20 dias antes das eleições. O texto também tornou crime a boca de urna, com pena de detenção e multa e processo. Foram liberadas as manifestações em redes sociais antes do período oficial de campanha e a realização de comícios até a madrugada do dia da eleição. Outros 5 dispositivos foram vetados pela presidente Dilma, incluindo o que proibia a pintura de muros particulares e o que liberava cooperativas para realizarem doações para campanhas. A mini-reforma eleitoral aprovada pelo Congresso foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff e publicada em 13 de dezembro. A Constituição diz que leis que alterem o processo eleitoral entram em vigor na data da publicação, mas só são aplicadas em eleições depois de 1 ano. Por isso surge a dúvida: as regras aprovadas valem para 2014 ou somente para as eleições municipais em 2016? A primeira decisão caberá ao Tribunal Superior Eleitoral, mas a questão pode chegar ao Supremo. No próximo bloco, você confere propostas de reforma política que podem chegar ao Senado em 2014 e uma entrevista com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral sobre a aplicação da mini-reforma. O Jornal do Senado volta em instantes.